Vamos encerrar então o módulo 12, resolvendo o último exercício do capítulo 2. Tá bom? Vamos lá. Eu vou aplicar conhecimentos 3. Está lá na página 467. Ao chegar de viagem, uma pessoa tomou um táxi no aeroporto para se dirigir a um hotel. Então ele saiu do aeroporto para chegar no hotel. O percurso foi feito pelo táxi, representado pelos segmentos A, B, BD, DE, EF e FH. O hotel está indicado por H e o aeroporto por A. Então ele saiu daqui e chegou lá. Ele informa que BCF é um triângulo retângulo em C. Bem aqui tem um triângulo retângulo. Eu coloquei aqui de azul informando que isso é reto. Pronto. No vértice B tem 60 graus. Também de azul, é a informação que consta na questão, 60 graus. Muito bem. DE é paralela a BC. Este segmento aqui, essa rua, é paralela a essa, BC. Eu indiquei aqui, ó, DE, segmento DE paralelo ao segmento BC. Faça a raiz quadrada de 3 igual a 1,7. Ok, se eu precisar, será 1,7. Ele disse que AB mede 3 km, portanto, de azul eu coloquei aqui 3. BC 3 também. Então, de azul eu disse que essa distância daqui para cá é 3 km. DE 1 km, essa distância DE 1 km, eu coloquei de azul também. E FH, daqui para cá, também 3,3 km, também está de azul. Ele quer que você determine BD e EF. BD, que eu vou chamar de W para facilitar meus cálculos, e EF, que eu vou chamar de Y. Está aqui, ó, no texto eu coloquei BD vale W e EF vale Y. Ele quer saber essas duas medidas. E depois ele quer saber quanto o passageiro pagou para sair do aeroporto e chegar no hotel fazendo este trajeto, tá certo? Fazendo esse trajeto. Sabendo que o que ele vai pagar, Y, é uma função do que ele percorrer, X. X é a distância em quilômetros e Y é quanto ele vai pagar em reais. Tudo bem? Então vamos lá. O que está de azul foi o que a questão me deu, ou pediu. O que está de vermelho foi o que eu adaptei na figura para poder resolver a questão. Então olha só. Eu tracei essa linha vermelha, aqui, vertical, paralela à rua EC. Para quê? Para dividir este segmento aqui, que a questão me diz que vale 3, para se dividir em dois pedaços. Se daqui para cá vale 1, esse tamanho também vale 1. É a mesma distância, né? Daqui para cá, já que essa linha é paralela a essa. Então, isso aqui também vale 1. Ora, se tudo vale 3, é porque esse pedacinho vale 2. Perfeito? Prontinho. Então, daqui até aqui 2, daqui até aqui 1, total 3. Muito bem. Ele informa também que o ângulo B é 60 graus e o ângulo C é 90 graus. E diz que DE é paralela a BC. Isso aqui é paralela a isso aqui. Aí vamos aqui para a direita. Olha essa figurinha aqui, ó. Aqui é como se fosse DE. Aqui é como se fosse BC. Aqui é como se fosse EC, a perpendicular. E aqui é como se fosse BD, a inclinada. Se você observar, ó, aqui esse ângulo amarelo com este ângulo amarelo, eu tenho duas linhas paralelas cortadas por transversais. Quando eu tenho paralelas cortadas por transversal, existe uma propriedade que diz que os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Quais são os ângulos correspondentes? São os que ficam do mesmo lado da transversal
um dentro, um entre as paralelas e outro fora da paralela. Então, esses ângulos amarelos são correspondentes, portanto, eles são congruentes e têm a mesma medida. Por isso, que se esse ângulo é 60, o ângulo D também é 60 graus. Da mesma forma, em relação ao ângulo de 90 graus, agora a transversal é essa. Eu tenho esse ângulo aqui que ele me deu, que mede 90 graus. Qual é o correspondente dele? É um que fica fora das paralelas do mesmo lado da transversal, portanto é esse outro aqui, esse pretinho. Se eles são correspondentes, eles têm a mesma medida porque são correspondentes. Então eu vou aqui na figura, este ângulo mede 90, automaticamente esse aqui também tem que medir 90 porque são ângulos correspondentes. Beleza? Pronto. Agora vamos resolver a questão. Eu quero saber as medidas de BD e EF, ou seja, de W e de Y. Olha para esse triângulo onde o laser está passando. W, a linha vermelha e esse segmento aqui de 2 km, com um ângulo de 60 graus. Observe, esse triângulo é retângulo, porque se aqui é reto, aqui também é reto, né? Já que essa linha é paralela a essa. Então, ângulo reto. Triângulo retângulo. Ele me deu um cateto e pede a hipotenusa. Qual das razões trigonométricas envolve cateto e hipotenusa? O é o seno ou o cosseno? Como o ângulo é 60 graus e o cateto que está me interessando é esse aqui, de medida 2, ele está próximo ao 60, ele não está na frente, ele está adjacente. Então, isso é um cateto adjacente e hipotenusa. A relação que eu vou usar é cosseno. Cosseno de 60, cateto adjacente sobre hipotenusa. É isso aqui. Cosseno de 60 é o cateto adjacente que mede 2, sobre a hipotenusa que mede W. Mas quanto é o cosseno de 60 graus? Nós já vimos, nós inclusive fizemos uma questão onde determinamos essas medidas aqui, são chamados ângulos notáveis. Essa tabelinha você inclusive pode depois montar uma para você, tá certo? Então é só você procurar aqui 60 graus e cosseno. Onde é que está o cosseno? Bem aqui, ó. 60 graus com cosseno. O cosseno de 60 é 1/2. Então, 1 sobre 2 é igual a 2 sobre W. Propriedade fundamental das proporções, né? W vezes 1 dá W e 2 vezes 2, 4 km. Então, essa distância BD, 4 km, já respondi uma parte do item A. Vamos agora para a distância Y. De novo, esse triângulo aqui de cima, triângulo DEF, é retângulo em E. Já explicamos por quê, né? Por causa dos ângulos correspondentes. E aqui também é 60, porque é correspondente a esse. Conclusão, eu tenho um ângulo de 60, quero saber um cateto e eu tenho a medida de outro. Opa! Ele está envolvendo cateto e cateto. Razão trigonométrica que envolve cateto e cateto é a tangente. Tangente de quem? De 60 graus. Tangente de 60 graus é cateto oposto, que está na frente dele. Cateto oposto é 60 sobre o cateto adjacente, portanto, y sobre 1. Mas quanto é a tangente de 60 graus? Eu tenho que saber de qual. Procuro 60 e corro até a tangente. Quanto deu? Opa, está aqui, raiz quadrada de 3. Tá? Então, a tangente de 60 é raiz quadrada de 3. Pronto, raiz quadrada de 3 é y, ou y igual a raiz quadrada de 3, tanto faz. Mas ele diz que a raiz quadrada de 3 tem que valer 1,7, ele já deu o valor aqui para a gente. Então, raiz quadrada, o valor de y é 1,7 km, e com isso eu respondi o item A, certo? Essa distância EF vale 1,7 km, item A resolvido. Vamos para o item B. Quanto ele pagou pela corrida? Para percorrer tudo. Ora, eu tenho que saber quanto é a distância de A para B, de B para D, de D para E, de E para F, de F para H, e depois somar tudo. Foi o que eu indiquei aqui, ó. Soma todo mundo, esse é o valor do x, é a distância total percorrida. Então vamos lá, ó. O AB vale 3, o BD, que é o W, acabamos de calcular, vale 4, tá aqui, vale 4, então 3 mais 4. Isso aqui, a gente já está aqui na figurinha, vale 1, DE vale 1. EF, que é o Y, acabei de calcular, vale 1,7, está aqui, 1,7.
E finalmente, para chegar lá no hotel, F para H tem 3,3 km. Pronto, somo todo mundo, encontrei 13 km. Ou seja, do aeroporto até o hotel, o táxi percorreu 13 km. E quanto é que o passageiro vai pagar? Ele vai pagar baseado nessa lei de formação aqui, ó, 4 mais 0,8x. Está aqui, ó, 4 mais 0,8x. Esse y é o valor em dinheiro e o x é a distância percorrida. É só substituir o x pelo valor que você encontrou, 13. Y é igual a 4 mais 0,8. 0,8x é 0,8 vezes x. Então, 0,8 vezes 13. 4 mais 0,8 vezes 13 dá 10,4. 4 mais 10,4, 14,4 reais é quanto ele vai pagar. E essa é a resposta do item B. Não é fácil? Bem tranquilo. Essa tabelinha tem uma forma de você decorar a tabelinha, né? É só você simplesmente escrever assim, 30, 45, 60. Acabo já, só um instante. 30, 45, 60. Seno, cosseno e tangente. Aí você escreve 1, 2, 3. No cosseno, 3, 2, 1. Todo mundo dividido por 2. Todo mundo dividido por 2. E mete a raiz quadrada lá em cima. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 1 é próprio 1, por isso que não tem a raiz quadrada. Ok? E para a tangente, a do meio é sempre 1, que é a tangente de 45. E as outras duas, envolve a raiz quadrada de 3. A primeira divide por 3 e a última não divide por 3. É só uma forma de você decorar, se quiser. Certo? Se quiser. Então, use o seu processo, aquele que você achar mais adequado. Tranquilo? É isso, gente. Então, a gente encerrou o módulo 12 com a resolução dessa questão. Espero que vocês tenham compreendido. E caso não, vocês podem deixar um comentário aí no vídeo correspondente. Tá legal? Próximo vídeo, então, nós vamos iniciar um outro módulo, módulo 13. Até lá!